Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Eu vou ler Gênesis 1, primeiro do 1 ao 2, a gente vai ler um pouquinho, tá? E fala assim, Gênesis 1, do 1 ao 2. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois do 24 ao 31. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, serve-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a todas as aves do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Agora o Gênesis 2, do 7 ao 9. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem o que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora do 15 a 19, e terminou. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Amém? Deus, ele é perfeito em tudo que ele fez. Amém? E ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele criou o homem, ele colocou o homem no jardim. E eu vou falar aqui muito sobre isso, sobre o plano original de Deus, aquilo que Ele queria para as nossas vidas. Então, Ele formou o homem do pó da terra, Ele colocou no jardim e Ele foi ordenando. Você vê que lá em Gênesis 1, ele fala, olha, tudo que tem aqui é para você, os répteis, os animais, você pode desfrutar de tudo que tem aqui. Faça conforme você quer, eu dou essa terra aqui para você, faça conforme a sua vontade. Eu achei interessante Deus falando com Adão, quando Deus ordenou para Adão, falou, Adão, agora você vai lá, Deus formou toda a terra, tudo bonitinho, na hora dos animais, o que Deus falou? Agora você dá nome para os animais, pode dar nome aí para todo mundo. Vocês imaginam Adão dando nome para as coisas, para os bichos? Interessante, Não tem que ser uma pessoa muito inteligente para fazer isso. Quantas espécies de animais existem, não é verdade? E Adão foi dando nome ali para todos os animais. Então, você acha que Deus faria algo ruim, algo mais ou menos? Deus não faria. Deus não faz e Deus não faria algo mais ou menos. Amém? Então, o que Deus falou muito comigo nessa palavra, desde o ano passado, eu tenho procurado mudar realmente a minha mente, a minha forma de pensar, desde quando Deus falou, e na verdade, quando a Dani e a gente conversava, foi muito engraçado no acampamento, as meninas que estavam no quarto comigo vão se lembrar.
Muito engraçado. A gente dormia, tal, conversava sobre a palavra, sobre o que tinha acontecido no dia e tal. E aí, tudo que a gente conversava naquela noite, o pastor pregava no outro dia. Era incrível, incrível. Aí, no dia que eu conversei com a Dani, o pastor pregou. Eu falei assim, Dani... Aí eu conversando com ela sobre o Éden, falando, né, que Deus era o princípio e Ele era o fim. Que o meio para Ele, Ele não fala eu sou o princípio, o começo, o meio e o fim. Né, ele fala, eu sou o começo e eu sou o fim, porque ele sabe que o que ele fez é onde nós vamos chegar. Né, ele sabe. Eu falava, nossa, Dani, eu falei, acho que vai ser o tema da rede, né? Eu falei, vai ser de volta ao Éden. E no outro dia o pastor começou a pregar, ele começou a falar do Éden, e ele falou, acho que se fosse para dar um tema para essa ministração, seria de volta ao Éden. Eu falei, amém, Senhor. Então, o Senhor está realmente confirmando no nosso coração. Então, ele criou o Éden, pois... Nele o jardim, os animais nos fez, criou o homem e a mulher. No jardim não havia dor, não havia sofrimento, não havia angústia, não havia doenças, maldade, morte, inveja, malícia, depressão, divisão, não havia nada disso no Éden. E o que nós precisamos entender hoje, o que eu tenho tentado viver na minha vida, é exatamente isso. Viver não como se eu tivesse que só romper todos os dias desse mundo, porque o mundo, ele tira a nossa energia, ele tira, às vezes a nossa fé, ele rouba, porque as coisas vão acontecendo e a gente às vezes se esquece que Deus existe, se esquece do que Deus fez, se esquece do que Deus prometeu. Então eu decidi não viver mais como eu sempre vivia, né? Presa nas minhas circunstâncias, presa naquilo que o mundo estava me mostrando, não naquilo que Deus tinha me falado. Você é a perfeição de Deus. Você é a coisinha mais fofa que Deus fez. Você precisa, é verdade, você precisa entender isso. No último encontro eu ministrava e Deus já estava falando comigo acerca dessa palavra. E eu falava para aquelas mulheres que estavam no encontro, eu falava, você é maravilhoso. Você tem que olhar para o seu marido e falar para ele assim, você é o cara mais sortudo do mundo. Porque olha, é verdade, eu falo isso, né, Di? Eu falo para o meu marido, eu falo, meu querido, você é um homem, olha que sorte que você tem. Eu falo para ele. Por quê? Porque eu me amo. Desculpa, mas a sua opinião não importa para mim. Não importa. O importa o que o meu pai fala de mim. Porque se ele me fez, se ele me colocou no jardim, se ele me formou, ele me fez perfeito, ele me ama. Sabe por quê? Porque eu sou imagem e semelhança dele. E você também é. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter ouvido espiritual, porque quando fala, mas de volta ao Éden, como? A gente tem que entender que voltar ao Éden é viver lá antes da queda do homem, no plano original, no plano perfeito de Deus para nós. Amém? A ordem de Deus foi muito clara, sujeitai a terra, ou seja, domine. Dominar é com a gente mesmo, né? Como é bom a gente mandar, não é verdade? Mas essa foi a ordem de Deus. Quando Deus colocou Adão no Éden, Ele falou domine, ou seja, sujeite a terra. Ele deu o quê? Autoridade para Adão. Amém? Ele deu autoridade. O que a gente faz com a autoridade? Autoridade não é só para a gente chegar nas pessoas e mandar. Não. Nós temos que ter autoridade primeiramente conosco mesmas. Autoridade sobre a nossa alma. Autoridade sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Nós temos esse poder porque foi nos dado por Deus. Amém? A gente não precisa viver angustiada, cheia de dúvidas, cheia de porquês, entristecida, porque não consegue. Não, quando a gente vencer, nós mesmos, quando a gente vence por dentro, a gente vence tudo. Quando a gente aprender a vencer por dentro, nós vencemos tudo. E é isso que nós temos que aprender. Todos os dias, né? Essa semana foi assim, uma bênção. Foi maravilhosa essa semana. Eu fiquei doente, deu febre, dor de garganta. Achei que eu nem ia conseguir ministrar, porque eu realmente hoje não estava conseguindo nem falar. De todos os dias, desde segunda-feira, hoje foi o pior. Eu cheguei ao pastor Vilela, falou, você está bem? Eu falei, não estou conseguindo nem falar. Ele falou, não, mas você vai conseguir. Eu falei, amém. E aí as mentiras começam a chegar. Até falei para a pastora Sandra, ela perguntou, como é que você está? Eu falei, estou melhor, estou melhorando e tal. Eu falei assim, mas essas são as mentiras que tentam me enganar. Mas isso não vai acontecer. Porque eu sei quem eu sou, porque eu conheço meu pai e meu pai me conhece. A gente precisa aprender e entender quem nós somos. Quem nós somos em Deus e quem Deus é para nós. A gente precisa conhecer o nosso pai. A gente precisa conhecer Deus. A gente precisa conhecer o amor dele. Mas de verdade, não só de ouvir falar,
mas de sentir, de saber, de entender o plano original dele para nós. Você acha que Deus queria que você ficasse nesse mundo sofrendo, sentindo dor, angústia? Você acha que Ele te pôs aqui para isso? Para você viver dessa forma todos os dias? Não, querida, não foi para isso que Deus te colocou aqui nessa terra. Não foi para isso, Então você vai lá, você vai passar por um monte de luta, um monte de coisa, e se você conseguir... Não, Deus, como a pastora falou, Deus é um Pai bom, Ele tem pensamentos bons sobre nós. A vontade dEle para a nossa vida é boa, perfeita, boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para nós é que nós vivamos aqui, no plano original dEle. Que é o quê? Sem doença, sem dor, sem angústia, sem medo. Não que você não vá passar, não que eu não vá passar. Eu falei que eu fiquei doente. Só que essa não é a minha realidade. A minha realidade não é uma pessoa doente. Eu posso ter sintoma. Ainda estou com sintomas, mas essa não é a minha realidade. A minha realidade é o plano original de Deus, é viver lá no Éden antes da queda. Esse é o plano original de Deus para nós. Nós precisamos entender isso. Eu conversava com a pastora em novembro e nós estamos fervendo para que a gente entenda que esse ano de 2019, não só o ano do cumprimento das promessas, sim, vai acontecer, sabe? Mas é um ano que nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer um ano diferente, porque o que Deus tem ministrado ao meu coração, como ele fez com Adão. Você acha que Deus precisava que Adão ficasse dando nome para animal? Não podia Deus mesmo fazer isso? Poderia, mas Ele ama ver os filhos dele se superarem, os filhos dele fazer coisas inacreditáveis, coisas incríveis. Deus ama isso. É por isso que Ele falou para Adão: sujeite a terra. Deus vinha no finalzinho da tarde conversar com Adão, e Ele deixava Adão o dia inteiro. Você acha que Adão ficava fazendo o que lá? Você acha que Adão foi em um dia que ele deu nome para os bichos? Não, então eu acredito que não. Deve ter demorado muito tempo, né? E Deus deixava o homem lá porque Ele quer ver a nossa reação, a nossa posição. Você é um ser inteligente, você é um ser que pensa. Sabe, você é um ser que pode muito mais do que você imagina. Se nós soubéssemos o quanto que a gente pode, o quão de poder nós temos em Deus, meu Deus, não ia estar todo mundo voando aqui essa hora. Está todo mundo com asa voando aqui. Amém? Até coloquei aqui, né? Achei engraçado, né? Eu estava pensando esses dias, comentando com a pastora, eu falei: nossa, pastora, realmente, né? A gente tem tantos afazeres, tantas coisas, meu Deus, quem tem filha com filha, marido, casa, trabalho, ministério, igreja, culto, eventos, nós temos tantas coisas para fazer, né? E eu estava me sentindo assim, muito afadigada com tantas coisas. Nossa, parece que a impressão que dá é que a gente não consegue dar conta, não é verdade? E assim, você fica: meu Deus, como que eu vou fazer tudo isso? Né? Senhor, me ajuda. Mas por que a gente tem esse sentimento? Por que as pessoas, a gente fica afadigado, pessoas até caem em depressão? Porque nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para isso. Não é verdade? Lá no Éden, a gente precisava fazer tanta coisa assim? Não, a gente tinha que fazer o quê? Passear pelo jardim, dar nome para os bichos, né? Assim, viver lá Adão e Eva bonitinho como um casal. Não é assim? Foi para isso que Deus nos fez. Deus não nos fez para viver nessa correria louca, nessa coisa louca que é o mundo hoje, sem ter tempo para nada. O tempo está tão reduzido, não é verdade? Antes eu não gostava de acordar cedo, agora eu gosto. Eu estou acordando 6 horas da manhã, todos os dias, porque eu decidi isso, é uma das minhas mudanças para 2019. Mas mesmo assim parece que eu não consigo dar conta de tanta coisa para fazer. Né? Daqui a pouco eu vou ter que acordar 5, 4, daqui a pouco eu não durmo, porque é mais fácil não dormir, não é verdade? Então, mas por que isso está acontecendo? Porque nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para ficar ali no jardim, tendo comunhão com o Pai, adorando a Deus, né? Desfrutando de tudo aquilo que Deus fez. Eu tentei fazer um jardim, mas não dá, né? Para fazer um jardim como eu queria, porque tem um grupo, as meninas iam ministrar, mas a ideia é essa, que você se veja assim. Esse é o plano original de Deus para nós. Então, por isso nós ficamos tão afadigadas com tantas coisas. Porque realmente isso não é, mas nós também podemos, nós como seres inteligentes, como mulheres de Deus, a gente também consegue aprender a dar conta de todas as coisas, amém? E nós vamos aprender sobre isso também, hoje.
A nossa essência continua a mesma, né? O que Deus criou para nós era bom. Ele é o mesmo, o plano original continua sendo o mesmo. Jesus não era o plano B de Deus. Mas hoje, aí vocês podem me perguntar, né? Mas hoje é muito melhor com Jesus, né? Com a graça, tal. Ai, Cris, mas fica no Éden, mas e Jesus, né? Jesus é tão bom, né? É tão bom a graça e tal. Mas, gente, Jesus estava lá também. Não é verdade? Todo mundo concorda? Por quê? Quando Deus criou, quem que estava soprando sobre a terra? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava. Quem formou todas as coisas? Deus, o Espírito Santo, certo? E aí lá em João fala o quê? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem era o verbo? Era Jesus. Jesus já estava lá. A graça já estava lá também. Por isso que eu falo que Deus não ficou planejando. Eu não acredito que Deus tenha ficado planejando fazer o jardim, colocar lá e fazer. Não, e vai ter a queda, porque eu quero ver os meus filhos ter que pagar preço e meu filho Jesus ter que morrer. Eu não creio que Deus tenha pensado dessa forma. Não creio. É que na bondade de Deus Ele ainda deu livre-arbítrio, o homem ainda, né, e a mulher fizeram o que fizeram. Mas esse não era o plano de Deus para nós. Então Jesus já estava lá. Sabe, eu quero viver, eu decidi viver 2019 no Éden. Eu decidi. Eu espero que hoje você também decida. Sabe, viver num lugar onde não há dor, não há sofrimento. Porque é o que eu falei, né? Até vou ler aqui porque isso daqui é importante. Adão e Eva viviam na inocência de um lugar sem malícia, cujo propósito era se relacionarem com Deus. Vocês imaginam como seria bom, né, se todo dia a gente pudesse chegar diante de Deus sem estar magoado, sem estar com rancor, sem estar cansado, sem estar pensando no irmão ou na irmã que se enroscou com a gente? Não seria tão bom, a gente, né? E Adão e Eva viviam isso lá. Eles viviam na inocência, tanto é que eles estavam nus e não se davam conta, não é verdade? Eles estavam nus, eles não se davam conta, só se deram conta depois do pecado, depois que, né, que Eva foi lá. Então, é nessa inocência que Deus quer que a gente viva, de chegar diante dele como criança. Acho que é por isso que a palavra de Deus fala, né? Que quem não for como criança não vai herdar o reino dos céus. Porque a gente precisa chegar diante de Deus com essa confiança e com essa inocência. Sabe? Entendendo que eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Não pertenço. Você não pertence a este mundo. Amém? Você não pertence. Nós não pertencemos. O prazer de Deus era vê-los no jardim, desfrutando, trabalhando. Eu fico até imaginando, eu coloquei aqui. Imagina, Deus falou para Adão que era para ele dominar sobre todos os animais. Você imagina Adão brincando de ursinho com leão. De ursinho que eu digo assim, sabe aquela coisinha? Brincando com leão. Porque, pensa na inocência de Adão. Não é verdade? Gente, um leão, se eu ver um leão, eu não vou brincar com ele. Não vou. Por mais que eu amo, acho lindo, mas eu não vou brincar com o leão. Mas eu penso que Adão, sujeitando os animais ali, os animais se sujeitavam a ele, ele brincava com o leão, gente. Né? Porque era essa inocência que eles viviam. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Eu coloquei, né? Quanta inteligência, né? Quanta imaginação existe dentro de mim e dentro de você. A gente precisa aprender a desenvolver mais as nossas habilidades, a entender que eu tinha muita, a pastora me conhece, ela sabe, eu tinha muita mania de falar, eu não posso, eu não consigo. Isso eu não consigo fazer, mas 2019 eu vou conseguir, tá? Tudo que eu falava, esquece. Eu vou conseguir, porque a gente pode desenvolver habilidades para fazer as coisas. Sabe, gente, vocês são mulheres, dentro de vocês, gente, existe uma leoa. Sabe, vocês podem, é que a gente não tem ideia do que nós podemos fazer com as nossas mãos, o que a gente pode fazer com a nossa oração. Amém? A gente precisa aprender a desenvolver essas coisas. Para de falar, para. Eu não quero ouvir ninguém falando em 2019, eu não posso, não consigo. Eu já falei para as minhas discípulas. Não chega perto de mim e fala, eu não posso, eu não consigo, porque isso não vai rolar, não vai acontecer. Sabe, nós podemos todas as coisas. É claro que eu não preciso querer ser super mulher, né? Até porque a super mulher não tinha filho, né, gente? E não tinha marido também, né? A Mulher Maravilha lá. Ela não tinha nem filho nem marido, então é fácil ser super mulher assim, né? Não é verdade?
Ela não tinha. Então, não é que a gente tem que ser super mulher. Eu até conversava com a Bill. Obrigada, viu, Bill, por ter me ajudado aqui com a decoração. E a gente conversava um pouquinho sobre isso. E eu falei para ela, eu falei assim, Bill, o que me falta, sobra em você, que são as habilidades com decoração. Eu confesso que eu sou péssima para isso. Eu falei algumas coisas que eu falei, eu queria mais ou menos isso e tal, mas eu não consigo desenvolver. Eu consigo ter a ideia, mas eu não consigo desenvolver. Sabe, colocar em prática, assim, ter a ideia de colocar no vaso e tal. Eu não tenho isso. Eu falei, o que falta em mim, sobra em você. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Aquilo que me sobra pode faltar em você. E a gente compartilha. Eu compartilho da sua unção, você compartilha da minha unção. Nós somos um corpo, nós somos uma. Como a gente tem colocado nas redes sociais, nós somos uma família. Vamos parar de picuinha, meninas. Vamos parar com isso. Vamos viver lá no Éden, sem picuinha. Sabe? Sem picuinha, sem mimimi, sem falatorinho, sem, sabe? É para fazer? Vamos fazer. Missão dada é missão cumprida. Falei para a pastora, né? Porque ela não vai estar aqui na semana do workshop, gente. Então, vocês imaginam, precisamos de ajuda, tá? Quem quiser nos ajudar, estamos à disposição. Tá bom? Ela não vai estar aqui. Quando ela falou, a minha primeira reação foi suspirar, mas depois eu falei, não, pastora, missão dada, missão cumprida, vamos embora. O que tem que fazer? Isso? Vamos embora. Quando você chegar, vai estar feito. E é assim que a gente tem que ser. Não ficar, ai, meu Deus, que desespero, não vou conseguir. Não. Você vai, se Deus colocou nas suas mãos, é porque você vai dar conta. Você vai dar conta. Você vai dar conta da sua família, você vai dar conta dos seus filhos, você vai dar conta daquela pessoa que tira a sua paz no seu trabalho, você vai dar conta de orar por ela, de abençoar a vida dela, de ver a história dela mudada. Você vai dar conta, porque você é preciosa de Deus, amém? Você pode, gente, eu quero falar o que está no final, já quero falar no começo. Calma, vai dar certo, vamos lá. Ponto 3, né? O chamado de Deus para nós é que voltemos ao Éden. E é isso que eu já disse, né? Mas o Éden não foi o lugar da queda, não é Velho Testamento, a salvação não veio por meio de Jesus. E a graça? Sim, Jesus morreu e ressuscitou e conquistou para nós a condição de vivermos lá, né? Por que eu falo que a gente pode viver no Éden? Agora, pensando assim, nossa, mas como que eu vou viver lá? É um lugar físico e tal? Não, gente, o Éden é um lugar no Espírito. Porque a sua carne, ela não conversa com Deus. Deus não conversa com a sua carne. Deus conversa com o seu espírito. Amém? É com o seu espírito que Deus conversa. Então, o Éden é um lugar no espírito que você pode viver. Amém? Vocês estão entendendo isso? Conseguem entender isso? Que é no espírito que você vive lá? Porque é claro, gente, como eu falei, nesse mundo tem tudo isso aqui que eu falei no começo. Tem dor, tem angústia, tem sofrimento, tem doença, tem falta. Tem tudo isso. A gente sabe que nesse mundo tem isso, mas no Espírito nós podemos viver lá, neste lugar sem dor, sem angústia, sem miséria, sem doença, amém? Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Então, entenda isso, o Éden é um lugar no Espírito, você pode viver lá, porque é o seu Espírito que se conecta com o Espírito de Deus. Deus fala com o seu Espírito, não é com a sua carne, não é com essa carcaça aqui, é com o seu Espírito que Deus fala. Amém? Então entenda isso. Jesus morreu e conquistou justamente isso, a condição de nós vivermos lá. Éden é um lugar no Espírito onde nós podemos habitar. E agora, como voltar ao Éden? Como voltar ao Éden? Como que você fala, mas como que eu posso viver lá, né? Que negócio que é esse de viver no Éden? Como que eu posso fazer isso? Então, primeiríssima coisa de tudo, para você viver lá, você precisa crer. Crendo que Deus te fez para viver nesse lugar, entendendo que nunca foi a vontade dele que sofrêssemos, mas que ainda assim transforma o nosso choro em riso. Você precisa crer. Primeiramente, eu precisei crer para viver lá. Para viver nesse lugar eu preciso crer, porque tudo me mostra ao contrário. Tudo mostra para mim que eu não posso, que eu não consigo, que as barreiras são muitas. Mas se eu crer, de fato, eu consigo viver nesse lugar. Então você precisa crer. Primeira coisa, você precisa crer. O B, mude a maneira como você se vê. A gente precisa mudar a maneira que a gente se vê, porque se eu for olhar para mim, principalmente antes de entender essa palavra, eu ia realmente falar, você não pode, você nem merece estar neste lugar. Era isso que eu iria pensar.
Por isso que eu precisei mudar a maneira de me ver também. Por isso que eu falei no começo, desculpa mais uma vez, mas a sua opinião para mim não me importa. Você pode estar olhando, nossa, que menina esquisita, que cabelo que é esse? Não sei o que você pode estar pensando de mim. Desculpa, não me importa. Porque eu conheço meu pai, eu sei quem me fez. Então, para mim, eu sou linda. Então, eu tenho que mudar a maneira de me ver. Eu preciso olhar para mim como Deus me vê. Deus não olha para mim e fala assim, nossa, esse cabelinho de progressiva, né? Essa boquinha pequena, que eu acho minha boca tão pequenininha, eu vou colocar um botox aqui, que eu acho ela pequenininha demais. Não, Deus olha para mim e fala, meu Deus, que perfeição. É assim que Deus me vê e é assim que Deus vê você. Então a gente precisa mudar a maneira que a gente se vê, amém? Mude a maneira. Quais os pensamentos que você tem sobre você? O que você tem pensado sobre você? Quando você olha para você mesma, ai meu Deus, eu não consigo, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. O seu pensamento é de fracasso? Eu sou fracassado, eu jamais vou conseguir. É de derrota, a sensação de que todas as pessoas são melhores que você. Eu pensava muito isso, que nossa, meu Deus, todo mundo quer mais aquela pessoa tão melhor que eu, por que eu? Quando Deus me levantou para cuidar dos adolescentes, né? Mas quem sou eu? Mas jamais, nunca. O pastor Dado está louco, só pode ser. Não, Deus também está louco, né? Imagina, eu não sou, mas Ele me capacita, amém? Ele tem me capacitado. Então, missão dada é missão cumprida. É isso, Deus? Amém. Amanhã é para fazer outra coisa? Amém, Senhor, eis-me aqui. E Ele vai me capacitar. E aquilo que eu não tenho, eu vou buscar ter. As habilidades que eu não tenho ainda, eu vou buscar ter para que eu possa fazer a obra de Deus com excelência. E esse tem sido o meu pensamento. Então, o que você tem pensado sobre você? Você precisa mudar o seu pensamento a respeito de si mesma. Olhar para você com amor. A palavra de Deus fala que se nós... a gente tem que amar primeiro? A nós mesmos, não é verdade? Para a gente conseguir amar as pessoas, a gente tem que também se amar. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? Então eu preciso olhar para dentro de mim primeiro e me ver como Deus me vê. Você precisa se ver como Deus vê você. Você pode, você é capaz. Tira esse pensamento de derrota da sua cabeça, esse pensamento de fracasso. Tira isso de dentro de você. Você é obra-prima. Ande, você tem que andar assim, dessa forma. Eu sou linda. Você pode estar o dia lá que você está com TPM toda inchada, mas você é linda mesmo assim. Mesmo com TPM, mesmo inchada, mesmo que nem eu dormi quase nada essa noite, eu estou firme e forte aqui, porque eu sou obra-prima de Deus, amém? Então muda o que você tem pensado a respeito de você mesma. E outra coisa muito importante também, quando você começar a mudar a sua mente em relação a você mesma, cuidado, porque muitas pessoas não vão concordar com você. As pessoas são más. Sabe, quando você abrir a sua boca para falar que você vai mudar isso, não, eu vou emagrecer, eu vou conquistar, eu vou fazer aquilo que eu tanto queria fazer. Pode ter certeza que tem pessoas que não vão gostar, não vão se agradar com você. Isso vai acontecer. Então você vai ter que tomar cuidado, para você não cair, não se abalar e falar, realmente, eu não posso mesmo. Sabe, tome cuidado com isso. Sabe, nessa mudança de mente, né, nessa mudança de pensamento sobre você, é o fruto que você vai dar que as pessoas vão comer. Né? É o fruto que você vai dar que as pessoas vão ver. Então, tome cuidado, porque vai acontecer. Também não precisa odiar a pessoa. Não. Mostra para ela depois. Fala, não, eu consegui. Não precisa ser para fazer invejinha, não, mas para você mostrar que você venceu, que você rompeu. Então, tome cuidado com isso. Amém? Mude a sua visão. Se veja como Deus te vê. Se você deseja alcançar algo, mas não sabe como, desenvolva habilidades para você conseguir. Talvez você caia no meio desse caminho. Talvez você, que nem eu comecei em novembro chama Placar da Disciplina, porque tinha coisas que eu precisava mudar e eu não estava conseguindo. Então eu coloquei os 5 principais objetivos que eu tinha, né? E aí coloquei os objetivos e coloquei as metas, né? Porque meta é diferente de objetivo. Quando você tem um objetivo, você tem que ter metas para alcançar aquilo. Então eu tinha 5 pontos lá, que era oração, leitura da palavra, leitura de livro, que era uma coisa que eu sempre quis fazer muito. Eu falava que eu não tinha tempo, meus argumentos sempre foi o tempo. Aí alimentação, eu queria me alimentar melhor.
exercício físico e dormir cedo, que era uma coisa que eu não fazia. Dormir cedo e acordar cedo. Então, esses eram os meus objetivos. E eu fiz e coloquei lá todos os dias. Aí, o dia que eu conseguia, eu colocava uma bolinha. Yes! O dia que eu não conseguia, eu colocava um xizinho. E aí, no final de tudo, foi de 21 de novembro a 21 de dezembro. Aí, no dia 22, eu fiz o percentual, né, do que eu tinha alcançado. Gente, tinha coisa lá que tinha 10% só que eu tinha conseguido fazer. Mas eu não fiquei presa nos 90% que eu não fiz. Eu dei graças a Deus e falei, nossa, eu consegui aquilo que eu fui melhor. Porque a gente também tem essa mania, a gente não vê o que a gente conseguiu, a gente só vê aquilo que nós não fizemos, aquilo que eu não alcancei, aquilo que eu não fiz. Não é verdade? Mas e aquilo que você conseguiu fazer? E aquilo que você conquistou? Como é que fica? Sabe, a gente tem esse pensamento. Então tá lá, já fiz um outro, tô lá com as minhas metas, mas tem dia que não dá, tem dia que não vai dar certo, tem dia que você não vai conseguir. E você não precisa ficar prostrada por causa disso. No outro dia, continua, vai em frente. Você pode, você consegue. Amém? Tenha isso dentro de você, mude a sua visão, você vai conseguir. Eu estou conseguindo, se eu estou conseguindo, você também pode, você também consegue. Amém? Mude a maneira que você vê as pessoas. Não queira ser igual a ninguém, seja a melhor versão de você mesma. Isso é muito importante. Eu acredito muito que nós precisamos ter boas referências na nossa vida. Aqui na igreja tem muitas referências para mim. Eu vejo a pastora Sandra, as pastoras da igreja, as discípulas dela, né? Quanta excelência em tudo que faz. Mas antigamente eu tinha um pensamento assim, né, o velho pensamento, nossa, mas essas pessoas são tão melhores do que eu. Cada culto de mulheres que passava, parecia que a minha responsabilidade aumentava. Não que eu tinha que ser melhor, mas que eu precisava estar no mesmo nível, pelo menos. Sabe, eu tinha esse desespero dentro de mim. Sabe, e como eu disse, é importante que nós tenhamos referência. Só que Deus, se Ele quisesse clones, Ele faria clones. Você não precisa ser clone de ninguém. Você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Você tem que ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Você precisa ser. Não fique olhando para as pessoas achando que, nossa, eu quero ser igual àquela pessoa. Porque aquela pessoa, nossa, meu Deus, que mulher de Deus, que mulher de oração. Vai ser, mas não precisa ser igual a ela. Seja a melhor versão de você mesma. Seja uma mulher de Deus, de oração e tal. Mas na sua versão. Eu sou na minha versão 2019 Cristiane. Eu não sou na minha versão 2019 clone da pastora Sandra, não. Ela é uma referência de Deus para mim. Tem muitas coisas que ela faz que eu quero fazer, mas eu não quero ser ela, eu quero ser eu. Eu quero ser eu porque sabe o que acontece? Eu sou a imagem e semelhança de Deus também. Ela é, mas eu também sou. Amém? Então deseje isso, seja a melhor versão de você mesma. Não seja como as outras pessoas. Para de achar que todo mundo é melhor que você. Para de achar que você tem que ser como aquela pessoa. Ai, que mulher de Deus. Vai ver como que é dentro de casa. A gente não conhece as pessoas na essência. A gente às vezes fica desejando coisa que a gente nem sabe. Porque aparência muita gente tem. Mas lá, naquele lugarzinho, só quem mora junto que conhece. Amém? Então seja a melhor versão de você mesma. A sua digital não é igual a de ninguém. Deus não quer clones, né? Nem os irmãos gêmeos têm a mesma digital. Nem os irmãos gêmeos têm. Então, por que você quer ser igual a outra pessoa? Seja, você já é a imagem e semelhança do teu pai. Olha que coisa linda. Você é um pedacinho de Deus, gente. Deus está aí dentro de você, querendo, acontecer. Amém? Nossa, vocês estão tão sérias, gente. Estou com medo. Isso aqui é importante, escrevi aqui. Por que você quer ser a sombra se você pode ser imagem? Não é verdade? Por que você tem que ser a sombra das pessoas se você pode ser a imagem de Deus? Se você pode ser, não, se você é a imagem de Deus. Então, para com isso. Tá acabando, gente. AD. Outro ponto que você... que a gente pode fazer para voltar ao Éden. Escolha a árvore da vida, não a do bem e do mal. Do que você tem se alimentado? O que você tem alimentado a sua vida, a sua alma? Nesses processos aí de mudança, uma coisa que eu era viciada, gente, era televisão. Eu era viciada, não em novelas, essas coisas eu não gostava. Mas em programas, eu tenho um canal fechado em casa, então eu gostava de assistir qualquer coisa. Filme, então, série, eu ficava ali horas e horas, mas
na minha lembrança, eu não tinha tempo para ler livro, eu não tinha tempo para fazer as coisas mais importantes. Mas aí você vai, mas por quê? Porque a minha alma gostava, eu gostava de ficar ali na frente, meu momento de relaxar é assistir televisão. Então eu ficava lá na frente da televisão, porque aquilo tirava o meu estresse, aquilo me relaxava, aquilo me deixava mais calma. Então eu falei, não, se isso está tirando o meu tempo para as coisas mais importantes, então é isso que eu tenho que tirar na minha vida, porque não tem me alimentado, não da maneira que eu preciso. Não é verdade? O que televisão tem de bom? Então foi uma das coisas que eu realmente cortei, assim, e hoje, meu Deus, eu até falei para o Marcelo, eu falei, olha, pode tirar, se você quiser tirar esse canal TV, pode tirar daqui, porque eu não realmente, sem televisão, gente, ainda não tenho tempo. Imagina quando eu assistia, sem ver a TV, eu já não tenho tempo. Imagina quando eu assistia. Então, do que você tem se alimentado, o que tem alimentado a sua alma, a sua vida? Você tem se alimentado do mundo, das suas dores, de tudo que está acontecendo, você se alimenta da morte, né, governo e não sei o quê, você fica se alimentando disso, é disso que você está se alimentando? Ou você está se alimentando da árvore da vida? A gente precisa se alimentar da árvore da vida, como a Lucy ministrou aqui, meu Deus, com tanta excelência, sabe, buscar essa fonte, buscar todo dia, é nele que está o que a gente precisa. A gente só vai conseguir chegar no Éden se a gente passar por ele, senão a gente não vai chegar. Então, se alimente de coisas que vão edificar a sua fé, de que vão edificar a sua vida. E essa é uma das maneiras que você consegue voltar ao Éden. Está se alimentando de tudo isso ou você está se alimentando da fé e da palavra? Se alimente da fé. Decida a crer. A fé não é um sentimento, isso eu aprendi. Porque eu esperava ficar sentindo arrepio, sentir aquela unção para achar que eu tinha que ter fé. Não, nós vamos ter uma fé inteligente, uma fé que pensa, uma fé que faz. A gente precisa ter, decida crer, por mais que seu coração não está crendo, mas a sua mente tem que crer. Dificilmente aqui, quem me conhece sabe, eu não fico declarando palavras contrárias daquilo que eu acredito. Eu não preciso estar aqui com os meus filhos, que logo estarão, para saber que eu tenho. Eu não preciso disso. Vocês nunca vão me ver chorando por causa disso, gente. Não vão. Sabe, eu não preciso, eu tenho uma fé inteligente. Sabe, eu sei o que Deus me prometeu. Amém? Então vamos, decida crer, não fique esperando sentir, porque você não vai sentir nada, talvez. Sabe, vai sentir em ti mesmo. Decida crer. Amém? Entenda que em você foi soprado o fôlego de vida e não de morte. Pare de andar como quem sobrevive apenas. Sabe, a gente tem que parar de andar nessa terra como só quem sobrevive, sabe? Vivendo um dia após o outro, entra ano, sai ano, a mesma coisa, acontece uma coisinha de boa aqui, outra ali, mas é sempre o mesmo processo. Aí chega em dezembro, a gente faz milhões de promessas e não cumpre nada, e nada muda na nossa vida. Por quê? Porque a gente fica esperando Deus fazer o que Ele já fez. A gente fica esperando Deus fazer o que nós temos que fazer, porque Ele já está pronto. Já está pronto, a sua história já está escrita, o Apocalipse já aconteceu, gente, na visão de Deus já. Nós é que estamos aqui esperando ainda, e a gente fica ali esperando as coisas acontecerem, e eu estou falando porque eu era assim, não sei você, se não for, amém, um poema na minha cabeça aqui, mas eu era assim, quando Deus me prometia uma coisa, eu ficava, não, Deus me prometeu, então tá bom, então vai acontecer, só que não. Sabe, quando Deus te promete algo, vá de encontro com a promessa que Deus fez para você. Vai de encontro com ela. Sabe, eu comecei a mudar minha mente, não foi... Realmente, eu já estava inconformada comigo mesma. Eu já estava inconformada. Mas eu não sei, Deus veio e falou comigo no comecinho de novembro. Lá no fundo, eu num culto. Sabe aquele culto que você não está prestando atenção em nada? Eu estava assim. Por isso que a gente tem que estar sempre atento no culto, porque Deus fala e a gente perde. Mas esse dia, graças a Deus, meus ouvidos estavam abertos e Deus falou no meu coração. Falou assim, eu estou ampliando a sua visão. Só que Ele também só falou isso. Ele não falou que área Ele estaria ampliando a minha visão. Mas o que eu entendi? Eu falei, o Senhor está ampliando a minha visão, Deus? Então, amém. Eu entendo que Deus não é um Deus pequeno. Quando Ele promete algo, não é promessinha. Deus é Deus de promessas grandes, de coisas grandes. Então, se Ele me prometeu isso, é porque é em todas as áreas da minha vida. Não é só na área B, A, C, D. Não. É em todas. Por isso que eu decidi mudar. Falei, é Deus, então eu vou fazer a minha parte. E eu estou fazendo a minha parte. E eu entendi, se eu estou indo de encontro com a minha promessa, não vou ficar mais parada, sentada esperando. Eu vou de encontro com ela. Se Deus prometeu algo para você, a primeira coisa, anote dia, data, hora, mês, tudo. Eu tenho anotado. E vá de encontro com essa promessa. Ah, mas como? Não sei. Deus prometeu que vai te prosperar?
Nossa, mas eu não tenho dinheiro. Começa a ofertar, principalmente na vida dos pastores. Começa a ofertar para você ver o que Deus vai fazer na sua vida financeira. É assim que começa. Não espera, vou esperar então Deus me prosperar, eu ter 10 mil na minha conta, aí eu... Não. Quando Deus fala, gente, já é. A gente precisa entender isso. Se Deus falou que vai te prosperar, você já é próspero. Você tem que ter um comportamento de quem é. Se comporte como uma pessoa próspera. E comportamento de quem é próspero não é ir lá no shopping gastar todo o dinheiro achando que Deus vai pagar. Não. Você se comporta como quem é. Posso estar dura, devendo, mas eu estou me comportando como quem é próspero. Isso não é orgulho, não. É você crer em quem falou com você. Sabe, tenha comportamento de quem prospera, de quem é próspero. Se comporte como. Tenha posição, não fica murmurando que está sem dinheiro, não consigo, eu não posso. Às vezes eu e a pastora, a gente sai, a gente vê um monte de coisa, a gente quer comprar tudo, se depender da gente, né? A gente fica ali, aí vem as vendedoras e fala assim, nossa, mas vocês vão levar? Aí a gente fala assim, não, hoje eu não quero. Né? Não é que eu não posso, é porque eu não quero. Não é assim? A gente tem esse comportamento, a gente se comporta como? Deus falou que vai te curar, se comporte como uma pessoa curada. Não é porque você tem o sintoma... Não é porque você tem um sintoma que você tem que achar que você é. Você se comporta como quem é curado. Eu me comporto. A minha garganta está doendo, mas isso me pertence. Eu vivo lá no Éden. Lá não tem dor. Lá não tem inflamação. Então se comporte como. Deus falou que vai te dar um filho, você já começa a se comportar como mãe. Busca informação, sei lá, faz alguma coisa. Se comporta como. Deus falou que vai restaurar o seu casamento, então se comporte como quem tem um casamento restaurado, curado. Amém? Deus te prometeu as coisas, já se comporte como quem já recebeu. Não fica achando, porque tem duas coisas que atrapalham as promessas de Deus na nossa vida. A primeira se chama tempo e a segunda se chama circunstância. Porque, não vai acontecer. E aí a circunstância também não ajuda, aí realmente não vai acontecer mesmo. Então não fique esperando o tempo e a circunstância falar com você. Fale você ao seu tempo e à sua circunstância. Amém? Deus soprou o fôlego de vida e não de morte. Então para de andar como quem não conhece, como quem não crê. Anda como uma pessoa que recebeu o fôlego de vida. Amém? Você é alegre, você é feliz, você é próspera, abençoada, você é uma pessoa cheia de fé, você vive lá no Éden e tudo que está ao seu redor você contamina para o bem. Amém? E o último... O ponto principal, né? A recompensa está lá. Apocalipse 22, que acho que até a Lu falou aqui, fala assim, 22, 1 ao 4. E mostrou-me o rio puro da... Eu vou te provar que a nossa vida está no Éden, tá, gente? Eu vou te provar aqui em Apocalipse. Olha, Deus fala em Gênesis e Deus fala em Apocalipse. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida. Onde que está a árvore da vida? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, na sua testa está escrito o seu nome. Apocalipse 22, 14. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém, queridas? Me perdoe. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!